Está sendo cada vez mais comum as cirurgias de correção a laser, mas antes de decidir, é preciso entender as diferenças entre os métodos e ter certeza de que um deles realmente vai funcionar no seu caso. Primeiramente, para entender a cirurgia, é preciso saber que existem duas lentes no olho humano, a córnea mais externa e o cristalino mais interno. Durante a cirurgia refrativa, é realizada uma moldagem na córnea com o objetivo de ajustar o grau da pessoa. A cirurgia ela é indicada para miopia, hipermetropia e astigmatismo? Sim, esses três problemas que são os mais comuns, todos têm tratamento com o laser, né? Quais são os principais tipos de cirurgias refrativa a laser? Com o laser refrativa mesmo, os mais comuns são o LASIK e o PRK. Então a diferença deles é que o LASIK é feito um flap, que a gente chama, a gente faz como se fosse uma tampa, é aplicado o laser embaixo dessa tampa e essa tampa é fechada. Isso diminui a irritação do olho, a recuperação da visão geralmente é bem mais rápida, né? E o outro a gente só remove a primeira camada de cima no PRK, aplica o laser, então nessa cirurgia a visão demora um pouquinho mais para voltar e tem mais dor, o pós-operatório é um pouquinho mais difícil, mas os dois têm um resultado final muito parecido. Quantos graus cada método é capaz de corrigir? Então, os graus dependem muito de outros fatores. Então, se uma pessoa tem 12 graus, mas tem uma córnea bem grande, 12 graus de miopia, digamos, uma córnea bem espessa, às vezes a gente consegue corrigir os 12 graus. E pode ter uma pessoa que tenha 6 graus, 5 graus que não dê para fazer. Então é um conjunto de coisas que vão dizer se dá ou não para fazer. A mesma coisa de uma hipermetropia. Se a pessoa já tem uma córnea muito curva, porque a cirurgia vai deixar ela mais curva ainda. Então a gente tem um limite para que isso aconteça. Então a gente tem cada caso tem que ser visto de uma maneira específica, né? Dizem que quem tem astigmatismo é mais difícil de fazer essa cirurgia, por quê? Então, assim, o que acontece no astigmatismo não é que seja mais difícil, mas qualquer movimentação da cabeça pode alterar o resultado. Então, se observar bem a posição da cabeça na hora que o paciente está deitado, se existe uma coisa que se chama ciclotorção, que é o olho quando a gente deita ele gira um pouco, então isso altera também. Então se a gente observa todos esses fatores, a chance de correção é também muito boa, né? Quais são os pré-requisitos para fazer essa cirurgia? Então, os pré-requisitos primeiro é ter a vontade de fazer, né? E ter um grau que vale a pena para a pessoa. Então, depende muito da idade que a pessoa está. Então, uma hipermetropia, se a pessoa tem hipermetropia de 1 grau e tem 20 anos de idade, não vale a pena fazer a cirurgia. Mas se ela tem 1 grau de hipermetropia já tem 45, 50, ela vai ficar muito feliz, porque na idade dela esse grau está atrapalhando muito. Uma pessoa jovem não está. Então depende muito também da profissão, são várias coisas que a gente analisa para indicar a cirurgia, né? E qual que é o tipo de anestesia que é utilizado? Então a anestesia são só gotas de colírio, é uma cirurgia bem tranquila, não tem nenhuma injeção, é só gotinhas do colírio anestésico. A cirurgia refrativa dói? Então, esse é um medo que muitas pessoas têm, né? Normalmente quando termina a cirurgia elas falam, puxa, pena que eu não fiz antes, né? Porque ela, que nem eu falei, ela só com colírio, não tem dor forte e mesmo no pós-operatório, principalmente no LASIK, é uma cirurgia que normalmente a dor é muito pequena ou quase inexiste, né? Muito tranquilo. Quanto tempo dura a cirurgia pelos dois métodos? Os dois métodos têm, a cirurgia vai demorar uns 5 minutos mais ou menos, é bem rápida. Então uma talvez demore 4, a outra 5, a diferença são segundos entre uma e outra, é uma cirurgia muito rápida mesmo. Como que é o pós-operatório? Então o pós-operatório, normalmente a pessoa fica com uma lente de contato para dar um conforto maior e vai pingar gotas de colírio. E a gente pede para ter cuidados de higiene, né? Não entrar em água de mar, de rio, assim, para evitar contaminação.
Mas fora isso, a vida da pessoa é praticamente normal, né? É bem tranquilo mesmo. Então, normalmente a gente aguarda as pessoas chegarem entre mais do que 18 anos, entre 18 e 21 anos, que é quando o olho da gente para de crescer. Então, 95% das pessoas não vai mudar muito dali para frente. Algumas mudam, né? Então, o ser humano não é uma máquina. Tem gente que tem miopia que é progressiva. Então, às vezes, o médico não conseguiu detectar isso e pode alterar um pouquinho. Ou, às vezes, uma alteração de uma pessoa que não tem essa miopia progressiva, mas que pode acontecer. Mas a gente faz um retoque daí. Isso é uma coisa fácil de resolver. Quais são as possíveis complicações? As complicações mais comuns são as complicações do flap, né? Infecções são muito raras e essas complicações do flap são às vezes um posicionamento que não está ideal, uma pequena inflamação no meio do flap e que é de fácil tratamento, né? E o olho seco também, às vezes após a cirurgia, pode acontecer, mas as complicações são muito raras. Toda cirurgia existe um risco. Porém, mesmo sendo em um órgão tão nobre do corpo, a cirurgia refrativa não coleciona um histórico pessimista. A possibilidade que eu sempre falo para os pacientes, existe a possibilidade de você morrer atropelado na calçada? Existe, mas é muito pequena. A mesma coisa nessa cirurgia. Eu acredito que alguém já ficou cego com essa cirurgia no mundo, mas é tão raro que não justifica nem o medo, né? Como que é o resultado? O resultado, a gente sempre explica, é a pessoa conseguir enxergar o normal sem os óculos. Às vezes a pessoa pode ficar com 0,25, meio grau, isso não quer dizer que a cirurgia não está boa. O que importa é se a pessoa está ou não conseguindo fazer suas atividades, conseguindo dirigir, ler, e isso a gente tem um sucesso muito grande nessa cirurgia. No verão exige mais atenção ainda. A exposição ao sol, os banhos de mar ou na piscina, com contato com os produtos químicos, como o cloro, são outros fatores que irritam os olhos e predispõem a conjuntivite ou inflamações oculares. Agora, falando do verão que está chegando, o principal é você ter cuidados com as conjuntivites, que elas acontecem mais no verão, então lavar as mãos, né, evitar passar algum produto contaminado nos olhos, dividir maquiagem com a amiga, né? Isso aí acaba prevenindo a transmissão de algumas doenças. E usar os óculos escuros para proteger dos raios ultravioleta. E esses óculos de preferência que sejam comprados num lugar idôneo, né? Que tenham realmente o filtro ultravioleta. Porque às vezes você pode comprar um óculos que você acha que tem o filtro, não tem. Então, na verdade, na hora que a tua pupila abrir, vai entrar mais radiação ainda. Então, o óculos escuro sem filtro é pior do que não usar o óculos escuro, né? O que pode acontecer se ficar muito tempo no sol e sem óculos solar? Então, o que pode acontecer primeiro é uma queimadura, né? A gente pode queimar essa parte branca dos olhos, ela queima no sol também. Então, muitas vezes a pessoa vem com aquele olho bem vermelho porque queimou no sol. Segundo, aumentar a chance da pessoa ter catarata, porque esses raios ultravioletas, eles, digamos, causam um envelhecimento precoce dos olhos. E acredita-se que também alterações lá do fundo do olho, da retina, podem acontecer por uma exposição mais prolongada, né? Mas aí não seria provavelmente o caso de uma pessoa que vai 10 ou 15 dias para a praia. É uma pessoa que fica numa atividade externa por mais tempo, né? Para fazer a cirurgia, é necessário ter mais que 21 anos, ter o grau estabilizado e estar pelo menos 3 dias sem usar lentes de contato. Converse com o oftalmologista e faça sua cirurgia refrativa.